O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Mauro Cid, ele depois para o STF. O militar disse que presenciou a articulação para a tentativa de golpe, mas não participou. Agora, sabe quem que participou? Adivinha. Dai, quem participou? Me conta. Tô curiosa. Vamos lá. Mauro Cid é um passarinho que canta bastante, a gente já sabe disso, né? Não é a primeira vez que ele entrega muita coisa, inclusive hoje ele entregou o Bolsonaro. Foi o Jair Messias Bolsonaro. Ele fala que participou das reuniões, só que dentre essas reuniões que ele participou, quem estava nessas reuniões? Claro, sim, ele mesmo, o Jair Messias Bolsonaro. Ele tanto participou das reuniões, e aí o Cid fala, né? Eu não estava envolvido, mas ele então disse que o Bolsonaro estava ali naquele momento, sabendo de absolutamente tudo o que estava acontecendo. Isso é bem interessante, por quê? Porque tira o Bolsonaro daquela área que ele disse que estava, que era não sabia de nada que estava acontecendo, eu fui informado que tinha uma minuta, mas eu não sabia exatamente sobre essa minuta. Então, ele faz um deslocamento, ele desloca o Bolsonaro desse lugar de passivo, e ele coloca o Bolsonaro no lugar de agente ativo também, que estava na articulação do golpe. Isso é muito interessante. Teve outros trechos interessantes do que o Cid falou. Ainda está rolando o depoimento, está em transmissão ao vivo, inclusive eu fui lá no chat da Oi para a Ana agora, que está fazendo a transmissão ao vivo do depoimento do Cid, mas tem alguns trechos, como quando o Cid fala para o Moraes que ele seria a única pessoa a ser presa, que é impagável, Sofia. A gente vai assistir alguns cortes que já foram preparados aqui. O G1 já fez pequenas pílulas, e eu vou te pedir para soltar o primeiro, porque tá delicioso ouvir o Cid falando, viu? Também, antes de começar as perguntas específicas, as perguntas previstas pelo Código de Processo Penal, é verdadeira a acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República? Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Presenciei, mas não participei. Tá. Já começa assim, eu vou pedir para colocar o segundo, Sofia. Bora. Gostaria, senhor ministro relator, de perguntar ao réu colaborador se havia integrantes das forças especiais infiltrados nos campamentos montados após o resultado das eleições. Os chamados kits pretos, né? Havia? O que a gente escutava, como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia, mas o que a gente escutava, sim, é que tinham militares, forças especiais, militares de inteligência ali fazendo levantamento, né, de vulnerabilidades, possíveis ações, né, e isso é uma coisa muito comum os militares fazerem, né, tem uma situação crítica ali, um problema, então levantar possíveis ações, fazer o levantamento operacional de área, né, para ver as lideranças, para ver qual o planejamento dessas lideranças, né, quais são os seus objetivos, né, isso é uma coisa comum que as Forças Armadas fazem, tanto com a inteligência como com as Forças Especiais. As forças especiais, então, elas têm essa função de inteligência, exclusivamente essa? Essa questão do doutor Procurador-Geral é exatamente isso. As forças especiais e o senhor, salvo engano, no final do governo, terminando o governo, ele assumiu o comando em Goiás das forças especiais. Na verdade, do Batalhão de Ações de Comandos. É um pouco dentro diferente. Das forças especiais. Dentro das operações especiais. Elas têm essa função de inteligência também? Tem, sim, senhor. Senhor... Esse ponto é bem interessante, Sofia, porque o Cid ele chega a entregar ali os militares que também se colocavam naquela posição de a gente foi convidado pelo Bolsonaro, mas a gente não participou de nada. O Mauro Cid ele chega a colocar ali o ex-comandante da Marinha, que é o almirante Almir Garnier, né, Santos,
ele disse que o Almir ele é um dos mais, era um dos mais radicais naquele processo de golpe, entre aspas. Um outro trecho que ele falou o seguinte: os grupos não eram organizados, era cada um com sua ideia. Não existia uma organização e nem reuniões. Não eram grupos organizados que iam junto ao presidente. Eram pessoas que levavam ideias, tinham dos mais conservadores aos mais radicais. E aí ele continua falando que ele classifica o Garnier como um dos mais radicais. A gente está falando de um ex-comandante ali da Marinha, gente. A gente não está falando de qualquer cargo. Pelo que Cid fala, as pessoas que chegavam ao Bolsonaro e que conversavam com o Bolsonaro, ele consegue identificar ali algumas pessoas que tinham um plano mais fervoroso, um plano de tomar o poder. O Mauro Cid ele chega a dizer que o Bolsonaro ele estava, né, nas reuniões em que ele estava e que ele ouviu as organizações ali para golpe de Estado, o Bolsonaro estava participando de absolutamente tudo. Então, o Bolsonaro, mais uma vez, é deslocado daquele lugar de agente passivo e vai ser uma pessoa ativa. Inclusive, tem áudios vazados para a revista, que também é questionado, né, para o Cid. O Cid fala, teve um áudio, né, que ele cita que ele estava sofrendo muito, que ele foi abandonado e que o Bolsonaro pedia piques, enquanto ele não conseguia nem pagar os advogados. Ele chora muito, né? Isso foi questionado, e aí ele fala que foi um momento ali de desabafo, ele fala isso para o Moraes. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer um outro trecho, que o Moraes pergunta sobre, né, depois da articulação de golpe, quem ficaria preso. E aí o Cid responde, o senhor. Olha a cara do Moraes, gente. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Ele sequer tem coragem de terminar a frase. Eu achei isso impressionante. Somente o senhor ficaria preso. O resto... Sabe? Aí o Moraes leva o resto habeas corpus. Mas é isso, gente. A gente está vendo o esmiuçar de uma tentativa de golpe que foi falida e por isso quer dizer que não deu certo e está tudo bem, nós estamos aqui no YouTube falando de política, podendo ser de esquerda, está tudo certo com a gente, mas isso poderia ter dado certo e a gente poderia ter ido para um campo de concentração, porque era assim que os militares falavam e que tem no documento da Polícia Federal, seriam criados campos de concentração, inclusive no Nordeste, para enviar os presos políticos, as pessoas que eram contrárias ao pensamento do Bolsonaro. Vocês entendem o que é isso? Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer um terceiro corte também, que é bem interessante para a gente finalizar aí essa estrutura, porque o Cid... e um detalhe, tá? Eu não expliquei, mas a gente já veio falando, né, sobre os kits pretos, sobre o grupo militar que se infiltrava, mas não só se infiltrava na galera ali acampada, aquartelada, que depois promoveu toda a violência no 8 de janeiro, mas como também tem indícios de financiamento e treinamento para que esses militares estivessem ali fazendo as suas articulações. Né? Por favor, Sofia, eu te pedi o outro corte. Em relação ao Corréu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos,
O senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade, o primeiro turno e depois o segundo turno, o hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com não uma nota, com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente, eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada para um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que, no final, chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. Pois é, gente. Então, o Mauro Cid, ele faz aí as entregas, né? Ele pontua como aconteceu, como se deu essas conversas, essas relações, e como o Bolsonaro sabia de absolutamente tudo, inclusive participou ativamente da tentativa de golpe de Estado. Então, não dá mais para o Bolsonaro continuar dizendo que não sabia, que estão tentando incriminá-lo. Logicamente, a defesa dele vai seguir nesse mesmo caminho, mas que o Mauro Cid ele entregou e segue entregando muitas informações, ele segue. Agora também eu vi, né, ele falando para o Alexandre de Moraes sobre as urnas, falando que existe aí essa pressão para tentar, existiu a pressão para tentar desacreditar a eleição, que era o que o Bolsonaro queria desde o começo, provar que a eleição, entre aspas, não, que as urnas eletrônicas poderiam ser manipuladas, dar um golpe a partir disso e tomar o poder com a ajuda dos militares, que, para nossa sorte cósmica aí do universo, não aconteceu. E volto a repetir, quem tiver com pena dessa galera, lembrem que eles queriam fazer um campo de concentração, e o termo, vou repetir, que é esse. Era assim que era dito pelos militares, um campo de concentração. Está no relatório da Polícia Federal para colocar as pessoas que eram contrárias ao pensamento do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes seria preso, mas e o resto da nossa população? O que será que aconteceria com a gente, Sofia, se o Bolsonaro conseguisse dar esse golpe? Pois é, o Alexandre de Moraes seria preso, né? E na verdade ele chegou a falar que, pelas investigações, era 3 coisas que poderiam acontecer. 1, ele ser preso. 2, ele ser preso e desaparecerem com ele no meio do caminho, ou seja, matarem. E 3 era enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, né? E o que aconteceria com a gente? Bem, no relatório da Polícia Federal, eles falam desse campo de concentração e mensagens do Mauro Cid mostram ele chamando o campo de Auschwitz. Eu acho que eu não preciso explicar o que foi Auschwitz, e eu acho que é mais ou menos isso que aconteceria com a gente, Dai. Enfim, agora a gente tem que pensar, isso aí foi o primeiro depoimento, né, do Mauro Cid. A gente ainda tem vários outros para ocorrer no decorrer dessa semana. Ao contrário do Mauro Cid, entre os outros, pode ser que muitos deles resolvam não falar, né? Porque o Mauro Cid tem a delação premiada, então ele tá numa posição que ele não tem muito como esconder nada. Os outros, pode ser que muita gente resolva não falar, mas eu ainda tô curiosa para saber o que mais que vai sair desses depoimentos. E a gente vai acompanhando aqui no Meteoro e a gente vai trazer para vocês. É isso, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.